Olá, pessoas! Tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, estou falando aqui diretamente das terras molhadas de Presidente Prudente no interior de São Paulo e esse é mais um vídeo aqui no canal Discos do Gilson. Fizemos 2 vídeos até agora, né? Foram bem legais, eu mostrei ali o interior dos CDs do novo, né? O último CD do Gamma Ray, do último CD do Dream Theater, né? Semana passada. E como eu disse para vocês, a meta é gravar um vídeo por semana. Não sou youtuber, não quero ganhar dinheiro com isso daqui. O que está acontecendo é que eu quero me divertir. Eu quero falar de música. Eu quero falar das coisas que eu gosto. Né? Falar da coleção de CDs que a gente tem aqui. Sim, sou colecionador. E como eu prometi na semana passada, o papo hoje era falar sobre streaming e mídia física. Não de uma maneira pejorativa. O streaming está aí, ele veio, é a nova onda, é a nova maneira de ouvir música. Nós temos aí uma geração de jovens que nunca viu um disco de vinil na vida. Nós temos uma geração de jovens que logo também nunca vão ter visto um CD de música. E eu vejo isso na minha vida porque o pessoal vem em casa, vê o toca-discos em cima da mesa e pergunta: "Nossa, o que é isso?" Nossa, aqueles negócios antigos, de tocar aqueles discos grandes, então a pessoa nunca viu. A pessoa não sabe como funciona. O problema é que no Brasil, né, como a gente é um país subdesenvolvido, eu digo isso até hoje, é, a produção de discos de vinil parou quando o CD se tornou popular. E isso não aconteceu no mundo civilizado. O vinil continuou sendo produzido. E hoje e a gente tem dados aí do ano passado, de 2021, que foi um ano que vendeu muito mais discos de vinil do que CDs. Então essa mídia, né, essa mídia que no mundo civilizado não parou de ser produzida, está voltando a toda carga. Eu não me considero um colecionador de vinil, eu coleciono mais CDs, mas o streaming está aí. A gente gostando ou não gostando, é a nova maneira de ouvir música, né? Só que eu tenho uma conta no Spotify, adoro a minha conta do Spotify, tá lá como uma das despesas que não pode faltar durante o mês, né? Porque eu ouço muito Spotify no percurso da minha casa para o trabalho. Eu ouço Spotify no meu trabalho, porque eu não vou ficar levando CD para ouvir lá. E eu ouço muito podcast no Spotify e dependendo da situação, por exemplo, quando lança um disco novo, eu ouço primeiro no Spotify e depois eu vejo se eu consigo comprar o CD, porque não é todo CD que está sendo lançado no Brasil agora, né? Então o Spotify tá aí, cara. Olha só, eu pago acho que R$ 29 por mês, está em débito automático, eu nem sei quanto tá agora o pagamento do Spotify. Se a gente pensar bem, o Spotify por R$ 29 por mês é mais barato do que comprar um CD. E eu tenho acesso a uma biblioteca gigantesca de coisas que eu não tenho e que eu nunca vou ter, porque às vezes são coisas antigas, às vezes são coisas de outro país, coisas difíceis de chegar aqui no Brasil. Mas eu passo por algumas situações bem interessantes no Spotify. Porque tem disco que eu tenho que não tem no Spotify. Olha que legal. Então o Spotify não é onipresente, não é tudo que foi produzido no mundo que está no Spotify. E tem algumas coisas que estão lá, como eu poderia dizer, mutiladas. Por exemplo, você entra lá, você procura a trilha sonora do filme De Volta para o Futuro 1. Tem muita música lá que tá lá marcada a musiquinha, mas ela não tá. Ela tá transparente. Ou seja, ela não tá lá, ela não tá disponível para ser ouvida no Brasil. Provavelmente algum problema de direitos autorais, que isso acontece. Tem alguns lançamentos novos, brasileiros, que não estão no Spotify. Coisa nova. E normalmente as coisas novas sempre estão no Spotify. A gente vai ter um vídeo aqui falando de discos que foram lançados recentemente e não estão no Spotify, provavelmente como uma estratégia de venda para o público específico, ou seja, fã daquela banda. Mas uma coisa aconteceu no Spotify esses dias que eu fiquei muito chateado. Eu fiquei não porque eu não achei a música, mas porque eu achei um pouquinho falta de sinceridade, uma pouca falta de honestidade o, com o ouvinte, né? E com a história da música. Eu gosto muito de. Memória é uma coisa muito importante para mim. Para quem não sabe, eu sou fotógrafo. E a memória, né? A gente lembrar o passado, a gente ter fonte de registro do passado, a gente poder estudar o que aconteceu,
né, e se preparar para o futuro em relação às coisas que aconteceram, para mim é muito importante. E para mim a memória da música também é muito importante. Esses dias eu estava no meu serviço e não sei porquê, me deu uma vontade de ouvir o primeiro disco do Raimundo. Esse aqui, olha só. Primeiro disco do Raimundos, lançado em 1994. Cara, eu era criança, eu era moleque quando esse disco foi lançado. E a primeira música que tocou na rádio foi Puteiro em João Pessoa. Imagina o estarrecimento do meu pai ao ouvir aquela música. Eu ouvindo aquela música num programa, no antigo programa de rádio que tinha aqui em Prudente, né, do Cezinha Crepaldi, ouvindo o Puteiro em João Pessoa, e ele tocou várias músicas desse disco, e não sei porquê, alguns dias atrás me deu vontade de ouvir esse disco lá no serviço. Estava com fone de ouvido, óbvio, não ia atrapalhar as outras pessoas que estavam na sala. Eu ouvi o disco inteiro e quando o disco acabou, eu me senti meio estranho. Falei, porra, mano, tem alguma coisa faltando aqui. Eu procurei e realmente a música, olha só, o velho tem que tirar o óculos de perto para enxergar. A música Cajueiro, Rio das Pedras, estava faltando no arquivo do Spotify. Estava faltando no Spotify essa música. Que na realidade são duas músicas juntas, né? Cajueiro e Rio das Pedras. Falei, caraca, mano, por que tá faltando esta música aqui? Aí entrei em contato com um amigo meu, falei para ele dar uma olhada, e ele falou, realmente essa música não está aqui. E ao contrário de outras situações que eu já vi no Spotify, ela não estava nem marcada sem cor, né, fantasminha, ou seja, eles simplesmente limaram a música, como se ela nunca tivesse existido. Pensei, será que isso aconteceu só nesse disco? Aí me lembrei que no disco Cesta Básica, né, que é esse daqui, teoricamente ele não é um disco, né, ele é um single, que ele tem alguns covers, ele foi lançado na época do Natal, e eu lembrei que Cajueiro, Rio das Pedras estava nesse disco. Eu falei, vou olhar no Spotify, procurei no Spotify o Cesta Nova, o Cesta Básica, né, procurei o Cesta Básica no Spotify, e essa música também não fazia parte daquele disco. E pior, olha só, as quatro últimas músicas, deixa eu ver aqui. Olha só, Esporrei na Manivela, Beabá, Cajueiro, Rio das Pedras e Palhas do Coqueiro, nesse disco, são versões ao vivo da apresentação que o Raimundos fez no Hollywood Rock. Né? E eu ouvi o Cesta Básica no Spotify e eles tiraram essas músicas ao vivo e colocaram no lugar as versões de estúdio que estão lá no primeiro e no segundo disco do Raimundos. Pô, cara, problemas com direitos autorais existem, a gente sabe. Tem muito disco que a gente entra no Spotify e tem músicas que não estão acessíveis. Olha um exemplo bacana, o primeiro disco do Robert Cray, se você entra lá no Spotify, só tem uma música liberada. Das 11 músicas, uma só está liberada. As outras estão indisponíveis. Agora, quando você coloca isso, quando você mutila um disco, como foi feito com o Cesta Básica, e um jovem que não tem o CD, que não tem o disco, não tem acesso, nunca vai saber que esse disco tinha 4 músicas ao vivo no final. Ele vai pensar que só tem aquelas 3 músicas tiradas de estúdio e o Cajueiro Rio das Pedras simplesmente desapareceu e as músicas foram trocadas por músicas de estúdio. Olha, nada contra streaming. Nada contra streaming. Eu adoro, eu uso muito. Eu acho que fora os discos que eu compro todo mês, que fica ali numa base de 4 a 5 CDs por mês, dependendo da disponibilidade de verba, né? Eu pago o Spotify já praticamente desde que o serviço apareceu. Então todo mês eu tô lá pagando o Spotify para ter acesso ao catálogo deles. Você pode me dizer, Spotify, que essa música não está disponível, que essa música tem um problema. Agora você mudar o disco, você tirar as músicas que eram ao vivo, inserir as mesmas músicas, versão de estúdio, e não avisar o seu cliente, né? Não avisar o usuário, eu acho isso desonestidade. E eu acho isso também uma afronta à memória da música. Porque o jovem que está agora com
15 anos, 16 anos, está começando a ouvir uma música um pouco mais pesada. Olha, ouve lá Raimundos, ouve aquele conselho de alguém mais velho. Ouve lá Raimundos, que é muito legal. Ele ouve o CD e depois você não avisa para ele que aquele CD não está inteiro, que aquele disco não está inteiro, ou você não avisa ele que o CD está mutilado, isso é um desserviço à memória da música. Muito forte. Gente, e vocês? O que vocês acham disso? Tá, eu sei que muita gente que coleciona abomina, né? Acha que o disco tem que ser esse aqui, que a gente pega, abre, né? Cheira, tira o encarte para dar uma olhada. Mas o streaming tá aí e ele é nosso amigo, desde que ele não seja desonesto. O que vocês acham disso? Deixa aqui nos comentários a sua opinião e vamos fazer uma discussão. A memória da música é importante? A gente deve levar isso em consideração ou não? Né? Mas isso é uma coisa que me incomodou demais. Gente, essa é a reflexão da semana e eu volto semana que vem, provavelmente mostrando um disco. Vou mostrar um disco dos que eu tenho aqui, que foi lançado agora em 2021 e até agora não chegou no Spotify. Ele está disponível só para quem, em mídia física, para quem é fã da banda, uma banda brasileira. E a gente vai se encontrar lá daqui uma semana. Valeu!